Glórias a Deus. Glórias ao bendito Deus. E um forte abraço a todos os pastores sinceros, homens de verdade, a qual defendem o Evangelho de Cristo com afinco, com amor. Amém? Vamos estar orando. Estou um pouquinho atrasado. Glórias ao bendito Deus, porque estava trazendo a mensagem na Igreja Assembleia de Deus, Parque das Américas. Acabei de chegar agora e louvado seja Deus nessa campanha a qual estamos, 7 anos, intercedendo pelas igrejas do mundo, intercedendo pelos nossos irmãos em Cristo, a qual estão em áreas de conflito, sofrendo. Glórias ao bendito Deus, muitos sendo mortos. A palavra do Senhor nos instrui a orar em tempo e fora de tempo, a interceder por todos os homens. E por que não interceder por nossos irmãos em Cristo? Amado Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti primeiramente pelo dom da vida. Agradecemos pelos seus grandes milagres, suas grandes maravilhas, Deus, a qual o Senhor tem feito. Então usa, Deus querido, de misericórdia, e deita sobre as nossas vidas graça, sabedoria, conhecimento e discernimento, ó Deus, para que verdadeiramente, Papai, possamos nós, ó Pai Santíssimo, fazer conforme o seu querer. Não a nós, Senhor, mas somente a Ti seja dada a honra e seja dada a glória. Então quebra, Senhor, todo laço, quebra, Deus, toda maldição, quebra, Deus, todo embaraço, e vinde fazer que verdadeiramente, pela misericórdia do seu santo e gracioso nome, estejamos nós, ó Deus querido, fazendo toda a sua vontade, não a nossa vontade, mas a sua vontade, Deus. Meus queridos, convido-os nesse instante, os irmãos, a abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 59. Glórias ao bendito Deus. A partir do versículo 1, vamos estar lendo esses 15 versículos. Isaías 59, de 1 a 15. Glórias ao bendito Deus. Aleluia. Aleluia. Glorioso Deus. A palavra do Senhor assim diz. Em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que crame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando os deles sai uma víbora. E as suas teias não prestam para vestes. E nem se poderão cobrir com as suas obras. E as suas obras são obras de iniquidade. E a obra de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz
e nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que andam por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor nós andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como quem não tem olhos, andamos apalpando e tropeçamos ao meio-dia. Como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós brandamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos juízo e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra o Senhor e o retiramos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e o expectorar de coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Se a verdade desfalece, e quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Glorioso Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, ouvintes da rádio Vivendo em Vitórias, o nosso Deus é imutável. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Aleluia. Esse é o título. Deus imutável. Meus amados, o versos 1 de Isaías 59, a palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Eu quero dizer para os queridos, não somos nós quem escolhemos Deus, mas Deus é quem nos escolheu. Glórias ao bendito Deus. Vejam como exemplo Abrão. Abrão vivia na terra de Uz, e Deus o chamou do meio da sua parentela. Aleluias. Dizendo, olha, sai do meio da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra que emana leite e mel. Eu te darei. Então vejam, meus queridos, que é necessário sempre sacrifício. É necessário abrir mão de alguma coisa. A palavra diz, se a tua mão te leva a pecar, arranque-a. Porque antes de entrar no reino dos céus, sem uma das mãos, de que com as duas ser lançado no fogo do inferno. Se teu pé te leva para o mal, corta-o. Antes de entrar sem um pé no reino dos céus, do que com os dois ser lançado no fogo do inferno. Aleluia. Então vejam que Deus ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos a bênção ou escolher
a maldição. Naquele instante, poderia muito bem Abraão recusar a sair do meio dos seus parentes, a sair do meio de um povo idólatra, a sair do meio de um povo aborrecedor de Deus. Poderia ele recusar o auxílio de Deus, mas ele não fez. O nosso Deus imutável, ele era nos dias de Abraão, também nos dias de Moisés, nos dias de Isaac, nos dias de Jacó, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, nos dias de Ezequias, nos dias de Asa. Glórias ao bendito Deus. O nosso Deus, em todo o tempo, Ele tem cuidado dos seus. Nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, Ele também é hoje nos nossos dias. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então vejam, glórias ao bendito Deus, que quando verdadeiramente colocamos os nossos corações em Deus, quando verdadeiramente confiamos nas suas promessas, quando verdadeiramente confiamos em nosso Deus, Deus forte, Deus grande, El Shaddai é o seu nome, general de guerra, o Deus que jamais perdeu batalha. Quando confiamos num Deus de palavra cumpridas, e quando confiamos que verdadeiramente a mão dele está estendida para nos dar auxílio, verdadeiramente aprendemos a nos deleitar, a descansar no Senhor. Aleluia. O pecado, meus queridos, ele ofende o nosso Deus e também nos separa dele. Por Deus ser santo, ele não pode ignorar, ele não pode tolerar, relevar os nossos erros como se fosse algo sem importância. Aleluia. O pecado, ele rompe, aleluias, o relacionamento das pessoas com Deus, erguendo assim uma parede que isola aqueles a quem ele ama. E não é de admirar que essa longa relação de pecados ignóbeis provoca-lhe a ira e obrigue a virar o rosto aos homens. Aleluia. As pessoas que passam uma vida inteira pecando e são alertados pelos servos de Deus, a todo instante a palavra de Deus exorta-nos a tornar para o nosso Deus, para que Ele possa tornar para nós. Aleluia. Então mostra o erro. E quantas vezes ignoramos, quantas vezes embravejamos, quando os servos de Deus apontam o dedo para o nosso eu, para o nosso pecado e revela-nos. Glórias ao bendito Deus. Somos taxados como mexeriqueiros por estar mostrando o pecado oculto. Aquilo que as pessoas não querem que os outros saibam.
querem ficar escondidinho e querem ser crentes, crentões, querem ser pessoas enganadoras aos olhos dos homens, a qual olhando, fala assim, nossa, esse é um verdadeiro servo. E quando esses que se colocam na posição de servos de Satanás são revelados, se iram e tentam assim, glórias ao bendito Deus, destruir a igreja, destruir as nossas vidas. Aleluia. Então Deus, ele vira o rosto. E essas pessoas, quando chegam a morrer, leva consigo uma vida toda de pecados, muitas das vezes não perdoados, porque não abrem o coração para Deus. A palavra do Senhor diz que devemos nós reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados mediante Deus e também mediante os homens, para que seja perdoado. Aleluia. E essas pessoas que não pedem perdão dos pecados em vida, não são perdoadas. E vivem ali uma eternidade apartados de Deus. Mas pastor, mas não já morreu? Meus queridos, aleluia. A gente vê, meus queridos, que as pessoas que não confessam os seus pecados, a palavra diz que um crente não morre, mas ele adormece e acorda para uma nova vida. E sabemos nós que a justiça de Deus, o dia do Senhor, a qual haverá de julgar tanto os bons quanto os maus, que haverá ali de julgar tanto os justos quanto os ímpios. Glórias ao bendito Deus. Esse dia vai chegar. E aqueles que desprezam essa própria vida para servir ao Senhor em espírito e em verdade, para fazer o querer do nosso Deus, na verdade ganha essa vida eterna. Mas aqueles que ignoram, que entregam uma vida de pecado e acham que os olhos de Deus estão fechados, os ouvidos tampados, que Deus não olha, não observa. Aleluia. Esses estão equivocados. Porque nosso Deus, ele era no passado, é no presente e será no futuro eternamente. Glórias ao bendito Deus. Então esses que passam uma vida leivosa, uma vida desenraigada da presença do Espírito Santo, uma vida comprometido em tudo que é carnal, os amigos da carne e os amigos do mundo são inimigos de Deus. Então essas pessoas que morrem na iniquidade ficam toda a eternidade separados de Deus, separados do nosso Criador. E Deus, ele desejaria viver com estes para todo sempre. Mas ao mesmo tempo não pode trazê-los à sua santa presença, porque os seus pecados não foram removidos enquanto viviam na terra. Deus me faz lembrar daquela passagem de Lázaro, o mendigo, e do rico. Lázaro, ele vivia em extrema miséria. A palavra diz que ele praticamente disputava o seu alimento com os cães debaixo da mesa do rico. E este rico, creio eu, que ele não perdeu a oportunidade
para estar ali zombando de Lázaro. Glórias ao bendito Deus. Me faz lembrar também de outro rei, que em guerra, todos os reis que ele conquistara, ele cortava os dedos dos reis conquistados. E ali deixava ele ali com os toquinhos de dedo. Glórias ao bendito Deus, amarrados, quem sabe, em grilhões, e catando as misérias, os restos no chão, como escravo e como mendigo, como troféus de vitórias. Seria muito mais justo que nessas conquistas matasse esses reis. Pelo menos morreriam esses na obrigação. Mas exterminar todo o reino e cortar os dedos e deixá-los ali na miséria, na extrema miséria. Glórias ao bendito Deus. Então tem pessoas que passam uma vida toda fazendo o que é mal aos olhos de Deus, fazendo coisas insanas e se alegrando com a maldade. E esse rico, na passagem, aleluias, aonde fala de Lázaro, o mendigo, vivia ele em regalia, vivia ele de uma maneira, glórias ao bendito Deus, regalada, vestia do bom e do melhor, fazia sempre banquetes e convidavam os grandões a estar comendo com eles na mesa. Mas aqueles verdadeiros necessitados, os pobres, ele rejeitara, ignorava. Ele tinha toda a fortuna, toda a riqueza, a qual poderia fazer o bem, mas não fazia. Aleluia. Sucedeu que morreu Lázaro e foi este acolhido no seio de Abraão. E sucedeu que morrera também o rico, e este foi para o Sheol. Este, olhando ao longe, viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E ali ele clamou, lamentou: Pai Abraão, peça-lhe que Lázaro molhe um dos seus dedos na língua e venha colocar sobre as minhas feridas, sobre as minhas chagas, porque dói muito. Ali Abraão disse: olha, não tem como. Entre nós há um grande abismo de hipóteses que quem queira sair daí para cá, vir daí para cá, não tem como. E quem quiser ir daqui para aí também não tem jeito. Entre o céu da santidade do Senhor e entre o inferno, tem o seu pecado, a qual faz acepção, a qual te separa de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É necessário pedir perdão dos nossos pecados, para que sejamos perdoados. É necessário também, glórias ao bendito Deus, não cometer esses mesmos erros. Aquilo que sabemos que é errado, devemos deixar de lado e pedir perdão para o Senhor. Glórias ao bendito Deus. Deus permitiu, aleluia, e que as pessoas viessem a pecar sim, mas Ele deu oportunidade, através dos seus pregadores, através dos pastores, através dos líderes religiosos, que verdadeiramente pregam o Evangelho da cruz, o Evangelho sofrido, dorido, o Evangelho a qual herdamos a vida eterna, pela força de vontade, recusando tudo que é mal.
tudo que é ruim aos olhos de Deus. Você já confessou os seus pecados? Aleluia. O Senhor pode salvar-nos se nós voltarmos para Ele. Porque o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é imutável, Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. E Ele deu o seu Filho único, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. E João 3,36 diz: quem tem Cristo tem a vida. Mas quem não tem Cristo não tem a vida. Mas sobre eles permanece a ira de Deus. Veja que o segredo é esse. Jesus Cristo é a porta. Aquele que passa por ela entrará, alcançará pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério da alma. Mas por causa da voluntária e obstinada rebelião contra Deus, as nações tornam-se incapazes de tomar qualquer iniciativa contra os próprios pecados. Quem sabe olhando assim fala assim, não, desde o tempo dos nossos pais já tenho ouvido falar que Cristo vem. Eu ainda estou muito novinho, eu vou curtir um pouco a vida, eu vou me deliciar um pouco com as coisas do mundo. A minha carne grita, o meu apetite está aguçado, tem tanta coisa que eu posso fazer, e eu deixo esse negócio de igreja para os velhos. O velho está perto da morte, eles vão e procuram a igreja, confessam os pecados, Deus é fiel, Deus perdoa e pronto. Aí vai para o céu. Meu querido, minha querida, Deus requer de nós agora um presente. Como está a sua vida com Deus? O que você tem feito? O que você anda fazendo? O que você anda pensando? O que você anda dizendo? Você está esperando a vinda de Cristo, quem sabe para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas ela pode acontecer hoje à noite, agorinha, ou nesse minuto. Igual muitas almas estão tendo seus espíritos recolhidos junto a Deus nesse instante. O corpo do homem é pó, é barro, tu és pó, o pó voltará. O espírito volta para Deus que o deu. A alma que é imortal adormece, fica aguardando a salvação, o justo juízo de Deus. Aleluia. Lembra daquele homem rico que plantou muito, se preocupou com as coisas terrenas. Plantou em demasia, colheu, encheu seus celeiros, derrubou os celeiros pequenos, fizeram maiores. E regozijando-se, quem sabe, se achando o mais rico entre os homens, o mais grandão de todos os seres. Por muitos anos eu não vou precisar ficar comendo, trabalhando. Eu tenho para comer e beber por muitos anos. E o Senhor bradou dos céus louco, não sabes tu que ainda esta noite poderei requerer a sua alma? O nosso Deus é Deus imutável. Ele julgou os homens no passado, aqueles que foram achados fora dos padrões divinos foram mortos, exterminados nações inteiras, a qual ousou confrontar Deus. Eu desafio a qualquer um que está aí na escuta a achar um adversário de Deus que se levantou contra Deus e prevaleceu. Desafio qualquer um a pegar dentro das Santas Escrituras
esse ser, essa pessoa, que ousou sobrepujar o poder de Deus e permaneceu em vida para contar a história. O nosso Deus é um Deus imortal. O nosso Deus, Ele é princípio, meio sem fim. Aleluia. Glórias ao bendito Deus. E a palavra diz que a mão dele não está encolhida, para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado, para não poder te ouvir. Ele ouve o seu chorar, o seu gemido, o seu suspiro. Mas desde que você chame suspiro de arrependimento e que tem um desejo genuíno de render-se aos pés do Senhor, Ele é rico em perdoar. Isaías 1, versos 18. Ainda que seus pecados sejam negros como a escarlata, ou vermelhos como o carmesim, eu vos tornarei brancos como a alva neve. Aleluia. Nosso Deus, Ele quer te purificar. Nosso Deus quer te curar. O nosso Deus quer te salvar. Mas é necessário que você incline o seu coração mediante o Senhor. É necessário que você deixe o seu mau caminho. Versículo 4, aleluias, diz: não há quem clame pela justiça, e nem ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Mas andam confiando em vaidades, e andam falando mentiras, se concebem o trabalho, mas produzem a iniquidade. Glórias ao bendito Deus. Hoje vemos nós que o mundo jaz no maligno, as coisas cada vez mais horríveis. A gente vê pessoas com 3, 4, 5, 6 passagens de roubo ou de mortes. Aleluia. Tendo as prisões relaxadas, laceadas. Parece até que o nosso Estado, o nosso país, dá prioridade para essas pessoas ruins. Quando um pai de família chega a tropeçar ou errar, é condenado, é extorquido. Muitas das vezes o fruto do seu trabalho, a casa para a qual ele trabalhou a vida toda, tem que vender para pagar advogado, para se ver livre da cadeia. Enquanto aqueles que são golpistas, aqueles charlatões, ladrões, traficantes, esses se dão bem. E eu creio que um dia Davi, olhando para os seus inimigos, homens perversos, a qual praticavam iniquidades, ele deve ter olhado para dentro de si. A Bíblia não está escrito isso, eu digo eu com as minhas palavras. Não vale a pena servir Deus. Não vale a pena viver sofrendo por esse evangelho. Porque olhava e via os outros prosperando. Mas o Senhor Deus, quem sabe, com as minhas palavras, disse assim: ô meu filho, você está olhando e está se invejando da miséria deles? Olha, deixa eu te adiantar uma página deles para você ver o fim. Olha para você ver que vão voltar as cãs à sepultura e que não vai levar nada disso. Olha lá. Bem disse o meu servo Jó quando disse: nu eu vim para o mundo, importa-se que nu eu tornarei para lá. Então veja aí, meus amados, que esse negócio de ficar olhando para a prosperidade de homens insanos, o galardão deles é terreno. Mas devido à maldade e à ruindade nos corações, acumulam grandes bens, grandes riquezas. E muitos deles não tem nem para quem deixar, não tem herdeiros. Aleluia. Então olhe e veja que quem tem Cristo tem vida, e vida em abundância.
Por quê? Porque aquele que morre em Cristo, na verdade, não morre, adormece e acorda para uma nova vida. Para gozar essa eternidade na presença de Deus, louvando, bendizendo, salmodiando, cantando. Aleluia. Mas e os ímpios? Aqueles que praticam a iniquidade, que fazem as coisas erradas. Aleluia. Aqueles cujos pecados não foram removidos enquanto vivia na face da terra. Aleluia. Como que o Senhor poderá salvá-los? Aleluia. Se eles morreram rejeitando a Cristo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes a qual não sabes. Aleluia. Glórias a ti, ó Rei. Então Deus tem nos dado livre-arbítrio, liberdade para servi-lo ou para rejeitá-lo. Mas o nosso Deus jamais desamparou os seus. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa nos ajudar. A mão dele não está encolhida, para que não possa nos auxiliar. A mão dele não está encolhida, para que não possa nos salvar. Os seus ouvidos não estão tampados, para que não possa ouvir uma boa conversa, o seu clamor. Aleluia. Os ouvidos dele não estão fechados, para que não possa ouvir o seu gemido de dor. Os ouvidos dele não estão agravados para não poder ouvir as palavras de afronta a qual o inimigo tem levantado contra ti. Os ouvidos, Senhor, estão em alerta, ouvindo-nos. Glorioso Deus e Senhor. Então veja, meus queridos, as vossas iniquidades, a separação do nosso Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Vós que estáis cansados, chegai-vos a Deus. Para o dele é leve, o jugo é suave. Mas tem que aprender com Ele, porque Ele é manso, humilde de coração. Aleluia. Para que você tenha um coração fervoroso, um coração amoroso, um coração buscador de Deus. Desvia-te do mal, despoja-te do pecado. Aleluia. Porque o juízo de Deus não está longe de nós. A justiça dele nos alcança. E esperamos pela luz. Esperamos pela vinda gloriosa de Jesus. As mãos do Senhor não estão agravadas para não poder te ajudar. O que diz o Senhor? Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, a qual você ainda não sabe. Então vamos buscar no Senhor a nossa fortaleza. Vamos buscar no Senhor a vontade de servi-lo a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, meus queridos, não recebemos porque passamos a guerrear entre nós mesmos. Muitas das vezes, o nosso pecado tem feito tanta acepção, tem causado tanta divisão. E é necessário cada um olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo,
e assim resistir às paixões a qual o mundo nos oferece. Aleluia. Cessar as guerras, as pelejas, cessar os deleites, a cobiça, as invejas. Aleluia. Porque quando pedirmos a Deus, Tiago 4, versículo 3, pedis a Deus e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então passa a fazer a sua petição, aquela petição que agrade a Deus. Passa a entregar o seu coração ao Senhor. Passa assim a buscar servi-lo com singeleza de coração, orando e intercedendo por todos os homens e buscar anunciar a palavra reta. Porque quem pode ajudar é Deus. Os olhos deles não dormitam, estão sempre nos vendo. Os ouvidos atentos para ouvir nosso clamor. E as mãos deles estendidas, prontas a segurar nas nossas mãos. Então vamos estar buscando ao Senhor em oração agora, nesse instante, por todas as almas que estão sofrendo e padecendo aí no mundão. Amém. Principalmente dos missionários, pastores, a qual foram lançados fora, estão em áreas de conflito. Querido Deus, o Senhor conhece as nossas forças, o Senhor conhece os nossos desejos, as limitações, o Senhor conhece as nossas petições. Verdadeiramente, Deus meu, o Senhor conhece, papai, as nossas vidas. Então faça-te Deus de amor e de mistérios. Que pela graça do seu Santo Espírito, Deus e Senhor, possamos nós, ó Pai querido, ter as nossas orações ouvidas, porque clamamos, Senhor, pelo seu povo. Clamamos, Deus, pelos seus filhos, a qual geme e que chora, mas ainda espero em Ti. Então faça-te, papai, presente. E vinde fazer, meu Senhor e Deus, um grande milagre na vida dos teus filhos. Vai quebrando assim, Deus meu, tudo que for mal, tudo que foi insano, tudo que foi impróprio, vai derrubando as barreiras, vai trazendo conforto, Senhor, paz, refrigério na vida dos teus filhos que te honram, os teus filhos que buscam verdadeiramente os seus santos caminhos. Vai trabalhando, Deus querido, na vida de todos os ouvintes da rádio Vivendo em Vitórias. Vai fazendo presença, Deus e Senhor, na vida de todos esses, meu Senhor, a qual houve essa programação resgatando vidas. Faça-te, Deus, que aqueles que estavam em caminhos errados sejam resgatados pelo sangue de Jesus. E que possa assumir um compromisso verdadeiro, Deus, de servir-te a Ti em espírito e em verdade. Faça-se, meu Senhor, que dentre esses se levantem homens e mulheres capazes a pregar o seu santo evangelho com veemência, a pregar o seu santo evangelho, meu Senhor, com entusiasmo, com carinho, com amor. Ensine esses, meu Deus, a gastarem a juventude, ó Pai querido, servindo-te, amando e respeitando-te. Assim, Deus, essas coisas, meu Senhor, eu te peço, porque eu sei o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço pela força a qual o Senhor nos tem dado, pela fortaleza, meu Senhor, a qual o Senhor retira o sono de nós e nos permite, Deus, ficarmos acordados até essa hora. Porque levantamos cedo, Deus, e dormimos tarde. Mas o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor tem sido as nossas finanças quando tudo está falhando, quando tudo é falho.
É o Senhor Deus que tem levantado homens capazes. Aí está, Senhor Deus, nos abençoando a fazer os seus propósitos, os seus desígnios. Então te agradeço, papai, em nome de Jesus. Faças com que todos os teus filhos venham sentir verdadeiramente, meu Senhor, o seu milagre sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.